E essa noite, nessa nossa 19ª aula, eu queria ver com vocês, ainda em Gênesis, nós falamos um pouco sobre Abraão, a bênção que Deus deu para Abraão na saída da terra. Eu queria hoje ver com você Gênesis 15. E Gênesis 15, ele fala sobre, pessoal entrando aí, dando boa noite, né? E Gênesis 15 fala sobre quando Deus anima Abraão. Então nós estamos vivendo num tempo em que Deus está nos animando. E olha, eu vou dizer para você uma coisa. O desânimo, ele é um espírito. Então você não precisa ter um motivo para andar desanimado. Você pode simplesmente acordar e você acordar desanimado. Você acordar sem uma visão, um propósito para aquele dia. E isso tem acontecido com muitas pessoas porque nós estamos vivendo nesse tempo onde há uma parada natural, onde aquele dia de 24 horas que não dava tempo, a gente queria dizer, o dia tem que ter 48 horas, né? Só que Deus não errou em fazer um dia de 24 horas. Nós é que estávamos hiperativados, nós é que estávamos sobrecarregados, né? Então Deus não errou em fazer o dia de 24 horas, Deus não errou em fazer uma semana de 7 dias e não errou em fazer um ano de 365 dias. Isso me lembra o rei Ezequias, que ele pediu para Deus, Deus avisou que ele ia morrer, Deus falou, prepara a tua casa porque você vai morrer. E ele falou, Senhor, me dá mais tempo, e Deus deu mais 15 anos para ele. Só que nesses 15 anos o rei Ezequias teve muitas também tristezas e desilusões, porque Deus não errou no tempo que Deus tinha dado para ele, no planejamento que Deus tinha dado para ele. Agora Ezequias achou que o tempo não era suficiente. Nunca nós vamos achar que o tempo é suficiente, que as coisas são suficientes, que o dinheiro que nós temos é suficiente para fazer algo que Deus nos ordena fazer. Então Deus ele para agora todas as coisas e põe alguns em desaceleramento, e não é um desaceleramento de projeto, mas um desaceleramento de atividades, de hiperativismo, que faz com que realmente a preocupação, ou a depressão, o desânimo, essa é a palavra que eu queria, né? Porque não é tão forte quanto a depressão, né? O desânimo ele começa a tomar conta. Então muitas vezes você acorda desanimado. Talvez nos primeiros dias que alguns estavam fazendo home office, estavam em casa, estavam mais faceiros, mais contentes. Que bom, estou em casa, eu vou poder cuidar de algumas coisas. Mas com o passar desses meses, né, quem realmente não está tendo uma atividade, a casa começa a se tornar até, aquela atividade em casa começa a se tornar, né, com algum desânimo, porque às vezes os filhos, aquela convivência, a super convivência, né, ela traz para você uma sobrecarga também nesse sentido contrário, né? Você sabe que até a saudade, a vontade de ver a pessoa ou de chegar em casa logo nos anima, nos motiva a terminar o serviço para poder estar em casa, né? Então esse desânimo ele é um espírito, ele paira sobre esse momento. E nós temos que ter cuidado com isso, porque o desânimo ele vem nos roubando algumas coisas preciosas, mas na verdade Deus está nos reorganizando para te mostrar que 24 horas dá sim para fazer, né? Nós não podemos hiperativar as coisas, que é o que o mundo nos põe, hiperativismo, né? E Deus agora vem trazendo o quê? Uma reorganização de vida. Muito bem. E de valores também, porque você vai começar a ver que pessoas são mais importantes que coisas. Sempre foi tarefa de Deus nos dar uma continuidade sobre a terra. E a continuidade ela não é financeira. Você pode estar preocupado muitas vezes em deixar um respaldo para os teus. Só que os princípios são mais importantes. Então vamos ler o texto de Abraão aqui para a gente contextualizar isso melhor lá em Gênesis 15. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Então vamos começar aqui pausadamente, porque esse texto ele é muito rico. Ele falou, não temas, Abraão. Primeiro Deus falou com ele em visão. Tá? Eu quero que você entenda isso. Como Deus fala conosco. Então parece que Deus chegou para Abraão e apareceu para ele. Não, Deus tomou ele em visão. Seja uma visão, tem 3 tipos de visão. A visão fechada, que é quando eu estou com meus olhos fechados, estou orando e eu vejo algo num fundo escuro, então parece que é coisa da minha cabeça.
mas é uma impressão num fundo escuro, porque meus olhos estão fechados. Tem a visão aberta, que eu estou de olhos abertos, eu vi algo, é uma visão mais rara, mas algumas pessoas têm esse dom, essa oportunidade de ver com os olhos abertos, né? Então dá uma certeza maior. E tem o êxtase, que é quando Paulo fala, se eu estava no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, que foi a visão que Pedro teve quando ele estava, antes de ir na casa de Cornélio, ele teve um êxtase, quer dizer, eu não sei se eu estou dormindo, se eu estou acordado, se eu caí, se eu estou de pé, se eu estou com o meu corpo físico, se eu estou em espírito. Esses 3 tipos de visão. Então você fique assim, entendendo essas coisas, porque senão você teve uma visão fechada, mas queria ter uma visão aberta, então não aceita aquilo, não aceite o que Deus está fazendo, porque Ele vai usar cada um na sua medida de fé, tá bem? Então, aqui Deus fala com Abraão numa visão, e nessa visão Ele fala, Abraão, o teu galardão, o teu prêmio, o que eu vou te dar é demasiadamente, é sobremodo grande. Quando Ele falou isso para Abraão, no versículo 2, você vai ver Abraão pulando já. Ele falou, só um pouquinho, Senhor. Já para um pouquinho aqui. Respondeu Abraão, Senhor, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, que é filho do mordomo dele. Então, Abraão, ele fala algo para Deus. Eu quero que você entenda um princípio aqui importante. Deus fala, eu vou te abençoar. E Abraão, só um momento, Senhor. Você vai abençoar com o quê? Se eu não tenho filhos. Então Abraão estava firme no que ele queria. E na promessa que Deus já tinha dado para ele, que era de um filho, de uma descendência. E aqui eu quero que você entenda esses princípios hoje, porque isso tem a ver contigo. O que Deus vai fazer na tua vida nesse tempo. Então não é ruim, não é feio perguntar para Deus as coisas. O feio é você acusar Deus de algo. É você colocar que Deus não está fazendo aquilo que Ele prometeu, você ficar insinuando que Deus não está operando. Pois é, Deus, Ele vai me abençoar, né? Mas não estou vendo nada. Então pergunte para Deus, Senhor, o que tu vais fazer na minha vida? E Abraão disse, Senhor, o que me haverás de dar se eu não tenho filhos? Bom, disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. Essa palavra descendência aqui, tem outra tradução na Bíblia, talvez a tua fale assim, Senhor, tu não me deu semente. E essa é uma palavra importante para essa noite. Senhor, tu não me deu semente. O que tu vais me abençoar, Senhor, tu não me deste semente? E eu quero falar um pouquinho sobre semente, porque a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Deus dá semente ao que semeia. Acha, você que está me assistindo aí, acha para mim esse versículo aí. Onde é que diz isso na Bíblia? Que eu não separei aqui esse texto. Mas você pode botar, escreve aí, que eu estou vendo aqui você coloca aí, já coloca aí no Google que ele já te dá. Né? Deus dá semente ao que semeia. Bota o texto aí para nós. Para ficar, porque eu sei que tem gente que está anotando os estudos, né? E os textos. Deus dá semente ao que semeia. Bom, Deus não dá semente ao que não semeia. Deus dá semente ao que semeia. Então Abraão diz, tu não me deste semente. Bom, mas não é uma verdade. Não é uma verdade por quê? Porque Sara era estéril. Então a questão não estava na semente de Abraão. A questão estava no ventre de Sara. Nota que o homem, na reprodução, ele tem sementes para semear no ventre da mulher. É interessante que a mulher não tem milhões de óvulos como tem o homem de espermatozoides. 2 Coríntios 9:10. Ali, ó. 2 Coríntios 9:10. Deus dá semente ao que semeia. Vamos até abrir esse texto aqui, né? Já vou ter que... Eu tô com a minha Bíblia aqui do lado. Vamos abrir. Eu acho que esse texto, ele faz referência a um texto do Velho Testamento. Também. 2 Coríntios 9:10. Vamos ver o texto todo, né? Para a gente não perder nada aqui, porque estudo bíblico é assim. A gente tem que se mover, né? Naquilo que Deus vai profeticamente soltando, né? 9:10. Vamos ver, se não for a gente procura lá depois outro.
2 Coríntios 9, 10. É aqui esse mesmo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha que interessante. Olha só. Vou ler desde o início aqui do versículo 6, em 2 Coríntios, estou aqui com a minha Bíblia. E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para a vossa generosidade, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças de Deus. Bom, tremendo esse texto aqui. E já pega aqui no espírito, porque isso aqui fala em prosperidade. Porque ele está falando, você entendeu o contexto dessa palavra, que Deus dá semente ao que semeia? É um contexto onde ele está falando em contribuições, daquele que não dá por obrigação, e nem por necessidade. Deixa eu explicar para você aqui. O que não é dar por tristeza e nem por necessidade? Dar por tristeza é quando você vai dar e você diz, puxa vida, eu não podia dar isso. Eu não podia entregar uma oferta, eu não podia entregar o dízimo, então isso vai me custar. Então você está dando por tristeza, não dê. E o outro é dar por necessidade. O que é dar por necessidade? Pá, tá precisando de alguma coisa aí? Meu irmão, a igreja, pastor, tá precisando de algo? Me fala, se estiver precisando eu vou dar. Eu quero dar uma oferta. Não, se você quer dar uma oferta, dê. Pergunte para Deus quanto. Não faça por necessidade. Não pergunte se alguém está precisando de alguma coisa. Se você quer dar. Porque uma coisa é eu ajudar, outra coisa eu quero ofertar, eu quero dar. Muitas vezes até na igreja mesmo, o servo de Deus vai falar nas ofertas, diz, gente, aqui nós temos que enviar uma oferta para tal lugar. Já é dar por necessidade. Isso não é porque o pastor está querendo manipular, não é isso. É que se aprendeu assim por muito tempo. A gerar uma necessidade para que as pessoas pudessem contribuir. Uma igreja que não é liberal, pessoas que não são liberais, elas só contribuem por necessidade. Então se há um projeto, você tem que pintar a igreja, você tem que fazer. Então fica aquela coisa de inventar uma coisa para poder arrecadar. Não, isso não é o certo. Está aqui a Bíblia falando, não dê por necessidade. Então se você quer dar, dê, não pergunte se a pessoa está precisando ou quanto ela está precisando, fale com Deus. Porque aí a pessoa vai ter, ele diz aqui, ele diz que isso vai redundar em riqueza para nós e vai redundar, no versículo 12, em muitas graças para Deus. Você está entendendo? Porque a pessoa que recebeu vai dizer, você nem sabia quanto eu estava precisando, você deu exatamente o valor que eu precisava. Sabe, eu pedi para Deus e você me ofertou. Você está entendendo? Então, isso vai redundar em graças para Deus. Então, nem você vai ser aquele que diz, eu dei o quanto o cara estava precisando, eu fui lá e ofertei. Você vai dizer, eu também não sabia. Vai ser testemunho para ele e para você. Vai chocar ele e a você. E a Bíblia diz que isso vai nos enriquecer. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque nós estamos falando de Abraão. Que Abraão chega para Deus e ele fala assim, que Deus não deu semente para ele. Que Deus não tinha dado semente para ele semear. Então Abraão tinha noção que para que ele pudesse ter uma geração abençoada, ser pai de multidões, ele precisava de sementes. Olha o que você precisa nesse tempo, sementes. Tem gente que tá querendo dinheiro, tem gente que está querendo oportunidades, mas você tem que pedir para Deus sementes para semear. E Abraão, ele pede para Deus essas sementes. Senhor, tu não me deu sementes, sabe? E esse é um tempo de pedir sementes para Deus. E quem sabe,
A semente está na tua mão. Por que eu digo isso? Porque Abraão tinha sementes. Abraão era um homem fértil. O ventre de Sara que não estava ainda conectado para que ela pudesse gerar. Então, um homem, ele tem 680 bilhões de espermatozoides. Para que se só um vai penetrar no óvulo? Porque Deus, ele te enche a mão de sementes. Sempre Deus vai te encher a mão de sementes. Então, o que acontece com a nossa geração? Nós não estamos sendo bons semeadores. Nós não estamos sendo bons semeadores, aquele que distribui as sementes. Um almoço hoje ele custa 10 a 20 reais. Tem pessoas que estão clamando, se eu não tenho hoje o que almoçar, o que comer. Então, às vezes para nós uma semente de 10 reais seria assim, até um constrangimento entregar para alguém. Você olha no teu trabalho aquela pessoa e Deus fala com você. E dá 10 reais para ela, você vai dizer, Senhor, eu não vou dar 10 reais. Ela vai se, sei lá, né? Dá 20 reais. Paga o almoço dela. Manda entregar na casa dela uma comida. Transfere para a conta dela 50 reais. Mas eu pergunto para você, aquele que está pedindo para Deus um almoço, de quanto ele precisa? De 100, 200, 300, 400? Não, ele precisa de um almoço. E muitas vezes o almoço é 10, 20 reais. Você entende? Por que Deus vai te pedir para você dar 1.000 se você não tem 1.000? Mas você tem... O que eu quero dizer com isso? Que nós sempre temos sementes para semear. O que está acontecendo é que ele dá semente a quem semeia e não a quem retém. Não sei se estão me entendendo hoje. Você tem que capturar as coisas no espírito. Porque o que eu estou soltando aqui são códigos, são princípios para você prosperar. Só que os princípios Deus não pode operar fora da tua fé. Então se Deus te mandar dar 1.000 reais hoje e você não vai alcançar isso, Deus não vai mandar você dar. Mas se Deus também começa com pouco e você entra em constrangimento e você diz, mas aquele que está orando, aquele almoço foi um milagre na vida dele, porque ele vai ver Deus se manifestando no pouco. E se um Deus se manifesta num prato de comida, se Deus se manifesta num prato de comida, como Deus não vai se manifestar num carro, numa casa? Não sei se você me entende o que eu estou falando. Para mim é muito mais milagre eu pensar agora que eu estou com fome e Deus me mandar um prato de comida, o que vai reter a minha fé a partir disso? Porque se Deus me der uma casa ou um carro, eu sei que é Deus. Eu sei que Ele é grande o suficiente para fazer esse milagre. As pessoas já sabem disso, mas eu pensar que eu estou precisando de um prato de comida hoje, e Ele me mandou o prato de comida hoje. Amanhã eu estou precisando de umas luvas, porque eu estou com frio nas mãos, e a pessoa me dá uma luva de presente, porque Deus vai usar alguém, não vai usar um anjo. E a cada dia, o pão nosso que vem é aquilo que é a minha necessidade. O milagre é muito maior que um carro a cada 20 anos na minha vida. Que a única casa que eu tenho foi Deus quem me deu. Sim, é uma casa em 50 anos de vida, mas um prato de comida, um sapato, todos os dias. Uau, isso alimenta muito mais a minha fé. E outra, alimenta muito mais a fé de outros. Por quê? Porque tudo bem, foi Deus que te deu a tua casa. Você vai entender isso, já tá? Mas uma dependência diária de Deus. Talvez para você não é o prato de comida, é outra coisa que você está necessitando. Você está necessitando de uma lareira na tua casa, um aquecedor, uma cortina nova, sabe? Então, são essas coisas que Deus manifesta o quê? O pequeno cuidado dele, e não o grande. Então parece que nós... Quando é o grande, nós todos cremos, você entende? Mas você pode ser essa pessoa que Deus vai usar para esse prato de comida, para essas pequenas coisas. Não espere. Talvez você não vai dar para alguém um carro, né? Ah, mas por que, pastor? Você acha que eu não sou capaz? Não. Talvez você não vai fazer porque Deus não vai te pedir isso. Mas por Deus, um cinto de botar na cintura, um casaco. Uma vez eu me lembro que eu estava na igreja pregando, era frio,
E eu tinha um casaco, eu só tinha, sabe aquele casaco que é aquele que você gosta de usar todo dia? Eu tinha um que era bem grosso, bem bom, bonito, uma jaqueta bem bonita, das que eu tinha era a melhor, aquela era a que eu gostava de usar. E eu estava na igreja pregando e entrou uma pessoa muito humilde ali, e ele estava ali meio embriagado e tal, e Deus falou para mim, dá o teu casaco para ele. Eu falei, puxa, lá se vai o meu melhor casaco. Não era um casaco, era uma jaqueta assim, né? E eu digo, essa jaqueta aqui eu vou ficar sem, porque é essa que eu uso todo momento, né? E eu peguei, tirei minha jaqueta e entreguei para ele. Aquele homem não quis aceitar, ele falou, não pastor, você vai ficar, tá frio, você vai ficar sem a jaqueta. Eu falei, Deus mandou eu te dar. Ele falou, não, mas eu até tenho aqui essa minha, aqui. Eu falei, não, toma. Eu falei, porque eu não posso reter o que Deus está falando comigo, porque aí você retém o que é meu. Talvez eu nem me lembrei de registrar quantas jaquetas Deus me deu depois daquela. Às vezes a gente se esquece, né? Quando a bênção volta, a gente nem registra. Você entende? Quando você dá um prato de comida, uma oferta, um algo, às vezes aquilo vai voltar para você na mesma porção, você nem vai perceber que já voltou para a tua mão. Em dobro, em triplo. Por que tem que voltar, pastor? Eu faço para não... Eu não dou por necessidade, amém? Mas nós lemos ali que ele dá pão ao semente que semeia. E isso vai vos enriquecer. Então vai, não posso fazer nada, é um princípio celestial. Então tem gente querendo prosperar e não está entendendo que ele vai dar semente para quem semeia. Então a partir dessa noite você já compartilha aí com os teus amigos que estão tentando achar uma chave da prosperidade, como é que vão fazer para ficar milionários, né? E eu estou dando aqui um princípio essa noite, o princípio da sementeira. Ele vai dar semente a quem semeia. Isso é muito importante. Ontem eu falei isso para Deus, eu falei, Deus, eu quero ser um investidor de pessoas. Porque Deus investe em pessoas, Deus não investe em coisas, Ele investe em pessoas. E essa noite Deus me deu um sonho com uma pessoa. E no sonho Ele me dava até o valor que eu tinha que ofertar para essa pessoa. E essa noite eu procurei essa pessoa pelo WhatsApp e pedi a conta dela e enviei para ela essa oferta. Não é uma oferta que não me custou, me custou. Não é uma oferta que eu não esteja precisando, mas não foi por necessidade. Eu não perguntei, ei, você está precisando de alguma coisa? Né? Quanto é que você precisa? Não, o Senhor já tinha me dado no sonho o valor. É uma pessoa que eu não via há muitos anos. Né? Então, deixa eu falar para você, ninguém é sem semente nenhuma. Eu acho que eu nem vou seguir, o texto é muito rico aqui, eu estou lendo Gênesis 15, que é de Abraão. Porque aqui está um tópico importante para essa noite. Porque nós estamos no meio de uma pandemia e eu estou vendo milagres acontecendo. Esse dia um pastor amigo meu chegou e disse assim, eu estou reformando a minha casa. Ele falou, as pessoas não vão acreditar porque eu não tenho dinheiro para isso. Mas Deus mandou um pedreiro, Deus mandou, ele me fez metade do preço e está me ajudando e quer fazer mais, porque ele também está sem trabalho, ele também já vai me ajudar e nós já vamos... Ele falou, está acontecendo um milagre na minha vida. Ele falou, se as pessoas tentarem ver, vão ter que dizer que eu estou recebendo dinheiro da onde? Então foge do entendimento. Ele falou, ele estava me dizendo assim, ele vai fazer uma lareira na minha casa, que ele cobra 3 mil reais para fazer essa lareira, mas ele vai fazer para mim e ele me cobrou 1/3 do valor. Então quando as pessoas entrarem na minha casa, ela vai ver uma lareira de 3 mil e vão dizer, epa, pastor, que isso, essa lareira aí é só de casa de rico. Então ele estava celebrando e falou, como pode isso? O milagre de Deus em meio a uma escassez mundial. Só que Deus está dando semente ao que semeia. Então deixa eu dizer para você, que tem pessoas que você pode abençoar. Não manipule, não torne isso uma necessidade, não sonde a pessoa, e aí, você está precisando de alguma coisa. Você tem que dizer assim, Deus mandou eu te entregar. É 10 reais, é 20 reais, é 50, é 100, Deus é que tem que te falar. Porque a semente que Ele te deu, para que você semeie. Então quando Abraão diz, Senhor, eu não tenho semente, né, no Gênesis 15, 3, 15, 2 e 3, Abraão tinha semente. Ele era fértil. O que Abraão tinha que fazer era crer e continuar semeando, porque eu não semeio para receber de volta. É um investimento no reino. Deus investe em pessoas.
Você invista naquilo que Deus investe e você vai prosperar. Ninguém pode dizer que não tem sementes. Agora, concordo com você. Aquele que não tem semeado, uma vez um pastor foi numa igreja minha pregar e ele falou uma coisa que eu peguei muito forte. Ele falou, quando nós éramos pequenos, ele disse, nós trabalhávamos na lavoura de milho com meu pai. E então meu pai me ensinou a debulhar o milho. E aí nós debulhamos o milho e separamos as sementes. E aí o pai disse, ó, separa para nós comer e separa para nós replantarmos o milho. E ele falou assim, aí o que ele fez? Ele separou toda a semente, o grão graúdo, bonito, ele separou para comer. E o grãozinho mais mirrado ele separou para semear. E o pai dele falou, não é assim que funciona. Você pega o grão graúdo e bonito, você põe para semear. E você pega esse mais miúdo, nós vamos para comer. Porque a gente faz farinha, a gente moe, a gente dá um jeito. Ele falou, porque se eu semear o grão miúdo, a minha colheita vai ser miúda. Se eu semear o grão graúdo, ele vai produzir, porque tem aquele que produz, a Bíblia diz, 30, 60 e 100 por um. Certo? Ele falou, semeia o grão graúdo porque vão vir espigas com a genética boa. Porque a semente carrega nela uma genética. A genética vai ser boa. Então ele disse que aprendeu um princípio muito importante. Que se semeia o melhor, não o pior. Se come daquilo que é o pão que Deus alimenta, mas se planta sempre do melhor para ter uma grande colheita. E ter uma colheita de multiplicação. E aquilo eu peguei para mim aquela palavra, eu digo, uau, que forte isso, porque está diante dos nossos olhos. Quer dizer, Deus já ensinou isso para quem planta na terra. Então o que nós temos no nosso costume aqui do Ocidente, né? Nós ocidentais somos assim. Então nós gastamos primeiro, depois nós pagamos as contas. Então nós aprendemos a desfrutar primeiro. Então se eu tenho 10 mil reais, eu não vou comprar um carro de 10 mil, eu vou comprar um carro de 20, porque eu dou aqueles meus 10 de entrada e financio mais 10. Então eu já fiz uma dívida, eu já gastei a semente que nem nasceu ainda, você entende? O oriental ele tem um costume diferente, ele economiza, ele guarda, ele separa a boa semente, às vezes de uma vida inteira para desfrutá-la em um determinado período. Você sabia, por exemplo, que se você pegar hoje o seu filho e você colocar 100 reais por mês na conta dele, ele estando aí, pode ser com 10, 11, 12, 13, 14 anos, que seja, se você botar 100 reais por mês na conta dele, quando ele tiver 60 anos, ele vai ter 600 mil reais, você sabia disso? Chama-se previdência privada. Então, às vezes tem pai que vai lá dar 100 reais pro filho, ou então come 2 lanches no mês, dá 100 reais para a família. É ou não é? Às vezes numa saída, num passeio, 100 reais. Mas não põe 100 reais na conta do filho. Tá? Ou na sua própria conta, na sua também. Mas quanto maior a idade, né, mais tempo ele tem. Então, se meus pais tivessem colocado na minha conta 100 reais desde pequeno, né, e quando eu tivesse com 60 anos eu ia ter 600 mil. Agora eu pergunto, quantos tem 600 mil na sua conta com 60 anos de idade? Quantos tem? Não tem. Né? A maioria não tem. A maioria não tem isso uma vida inteira. Então eu fiz isso com meus filhos. Meus 2 filhos têm as suas previdências privadas e para cada um eu coloco 100 reais. Na previsão de ter, quando eles tiverem 60 anos, entre 400 a 600 reais, conforme for o juro, sabe? Isso poupança não faz. Poupança é o que menos rende hoje, nem te aconselho a botar dinheiro em poupança. Né? Procure lá um fundo de investimento, né, que vai te dar mais do que isso, porque a poupança ela fecha negativo, não vale a pena de nenhuma forma a poupança. É só uma forma de você não gastar o dinheiro. Eu vou botar lá para não gastar, porque de rendimento é capaz de você ter menos. Às vezes tem pessoas que até agem errado, pagam juros numa prestação, mas para manter o dinheiro na poupança. Porém, aquele juro, a poupança nunca vai te dar aquele nível de juro que você pagou numa prestação. Então só para você se situar, porque às vezes não sabe investir, não sabe multiplicar o dinheiro. Poupança não é mais forma de multiplicação de dinheiro. É como se você estivesse guardando embaixo do colchão, né? Porque ela te dá um juro muito baixo. Se você fizer a conta, você vai ter menos do que subiu a inflação, né? Então, de forma alguma, é um investimento que você pode dizer que está fazendo uma poupança. Agora, a previdência privada
é uma forma de você guardar por mais tempo um dinheiro que você não quer gastar. Não um dinheiro que você vai... Pode até retirar. Mas voltando. Deus dá semente ao que semeia. Então Abraão tinha sementes nele. A questão é que Deus falou, continua semeando. E eu e você temos que saber semear as coisas. Porque se nós não sabemos semear, como nós queremos colher as coisas? Né? Como que nós queremos colher o que não semeamos? Então eu pergunto para você, nesses últimos 30 dias, em quem você semeou? Nesses últimos 30 dias, você lembra de alguém que você chegou e disse assim, ó, Deus mandou te entregar? Aí você vai dizer, ah, mas eu dou, eu ajudo meu filho, eu ajudo. Que bom, ótimo, bênção. Ótimo, esse é um nível de semeadura. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. É um nível de semeadura, onde eu ajudo pessoas. Mas eu estou falando daquela semente em que você se colocou como um agente de Deus. Deus, por onde eu jogo essa semente agora? Tem alguém precisando de alguma coisa que eu não estou enxergando, mas Tu estás, Senhor. E daqui a pouco é 1 quilo de açúcar que Deus manda você dar, é um saco de farinha que Deus manda, e aquela pessoa glorifica não a você, mas a Deus. Você entende? Então é essa sociedade com Deus, entenda o que eu quero te dizer, ela prospera a tua vida. Essa sociedade que você faz com Deus, de atender às necessidades dos pequeninos do Senhor, ele falou, quando a mim me deste, quando é que tu estava nu e nós te vestimos? Quando é que tu estava? Quando deste a um dos meus pequeninos, a mim me deste. Amados, escuta uma coisa. É importante, você tem que cuidar da tua família. Em primeiro lugar, teus filhos, tua casa. De nenhuma forma eu vou dizer isso. Que não. Porém, entenda o seguinte. A Bíblia diz no Sermão do Monte que se vocês amarem só os que vos amam, que mérito há nisso, porque o ímpio faz a mesma coisa. Se você ama os teus amigos e odeia os teus inimigos, que mérito você tem? Em que você se parece com o Pai? Em nada. Porque os ímpios também fazem essas coisas. Os ímpios também ajudam seus filhos. Os ímpios também investem na sua casa. Ah, mas eu vou dar um sofá para alguém e eu nem tenho sofá na minha casa decente. Bom, não sei. Que nível Deus pode te usar? Se que para abençoar alguém ele tem que primeiro te abençoar, então, amém, esse é o nível que você opera, é o nível da escassez. Não é o nível do transbordar, vê se você entende. Então deixa eu te puxar para essa dimensão. Então não estou dizendo que você não tem que ajudar os teus. Em primeiro lugar, os teus é a tua casa. Aquele que não cuida dos seus é pior que os incrédulos. Mas a Bíblia diz, o que vai diferenciar vocês dos ímpios? Se vocês abraçam só quem abraça vocês, se vocês... alguém bate na tua porta pedindo um prato de comida, tu dá? Amém, o ímpio também faz isso. A questão é que, quando é que eu vou dar quando Deus me manda dar? Quando é que eu vou dar quando Deus manda? Quando é que eu vou semear num terreno que eu acho que é infrutífero, ou para alguém que eu não daria, ou que eu não me dei conta que poderia dar, ou mais, para alguém que não precisa aos meus olhos? Porque você vê uma pessoa bem arrumada, uma pessoa que tem as coisas, você vai dizer, aí Deus diz, oferta na vida dela, abençoa a vida dela com um sapato, com um casaco, você diz, não, mas ela tem mais do que eu. E Deus falou, e daí? Por que tu fica contestando se eu sou bom e quero abençoar a pessoa? Então não é questão se ela tem mais ou menos do que eu. Você está entendendo? Não é por necessidade nem por tristeza. Então tem gente que se compadece muito assim, ó. Se compadece muito quando a pessoa é uma pessoa pobre. Ah, sim, Deus mandou. Sabe o que as pessoas têm feito agora? Elas têm filmado quando dão uma esmola para um pobre. Você nunca viu no Face uma foto de alguém dando uma... E todo mundo bota lá embaixo, que atitude, que bom. Não, só um momento. Não saiba a tua mão esquerda que faz a direita. Eu vou começar a filmar as ofertas que eu dou. Não, hoje eu vou estar na igreja ofertando, vou estar filmando, eu dando meu dízimo, minha oferta. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Aí tem os youtubers que fazem isso, pegam uma pessoa na rua e dão dinheiro, e aí filmam o que estão fazendo. Ah, por favor, né? Não é proibido filmar, mas por favor. Aí aquela pessoa fica lá, aí um monte de gente vem para ajudar aquela pessoa que você ajudou, porque, então eu também vou ajudar, Mas peraí, só um momento. Estamos precisando de um motivo, de uma fotografia de mendigo, de pessoa necessitada para poder ajudar, então eu vou nas casas, eu vou nas vilas, eu vou nas enchentes, bato um monte de foto e mando.
Você entende? Aí é por necessidade. E a Bíblia diz, ninguém dê por necessidade. Dê porque você tem sementes, porque você é um abençoado. Ah, pastor, mas eu não sou abençoado porque eu não tenho. Amado, já falei para você. Ninguém é pobre o suficiente que não tenha nada. Pelo contrário, uma vez eu fui levar uma sacola lá numa casa muito humilde, eu levei 2 sacolas de rancho. Quando eu entrei na casa, entreguei aquela sacola de rancho, aquela pessoa já separou ali, é só um pouquinho. Ela separou e disse, me dá um minutinho que eu vou ali. Eu falei, onde é que você vai? Eu vou levar um pouco para uma amiga minha ali. Eu falei, mas como? Eu trouxe para ti. E isso já é pouco. Ela falou, não, mas aqui não funciona assim. Aqui quando eu não tenho, ela me dá, e quando ela não tem, a gente faz assim. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, isso é mais nobre do que quem tem 2 carros na garagem e alguém não tem nada. Eu falei, misericórdia, Senhor. Isso é mais nobre do que eu tô com 5 casacos no meu guarda-roupa e alguém tá lá com frio. Eu falei, isso é mais nobre, sabe? Só que eu acho que aquele meu casaco me custou muito caro para eu dar para aquela pessoa, né? Então eu começo a botar preço nas coisas e não valor, porque que vale mais o corpo do que um casaco, né? Jesus fala isso, ele fala, o que vale mais, o corpo ou a roupa, né? Vale mais o Filho de Deus, né? Aquela pessoa que está ali. E é nessas coisas que vem o galardão. Por isso que Deus fala para Abraão, Abraão, grande é o teu galardão, grande é o teu prêmio, é sobremodo. E Abraão falou, mas como, Senhor, se eu não tenho semente? Então Abraão sabia que só semeando é que o galardão viria. Ele falou, se tu não me dá semente, Senhor, como é que eu vou ter galardão? Que prêmio que eu vou ter se eu não estou podendo ter sementes que saem de mim? E Deus falou para ele, Abraão, escuta. No versículo 5, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas se é que podes. E disse, será assim a tua posteridade. Te preocupa, Abraão, eu tenho colocado semente em ti. Sara está com o ventre fechado porque eu tenho propósito. Escuta. E ele creu no Senhor e isso foi lhe imputado por justiça. Se você crê no que eu estou falando nessa noite, isso vai ser te imputado por justiça. E quantas pessoas vão ser abençoadas, talvez não por 500 reais, 100 reais que você não tem, mas por um 10 reais, por um 15, por um 20, por um sapato, por um... Você está entendendo? E haverá então um fluxo na vida das pessoas hoje, inesperado. E disse-lhe mais, eu, Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar herança nessa terra, perguntou a Abraão, Senhor, como saberei que hei de possuí-la? E respondeu, toma-lhe uma novilha. Aí Deus foi falando para ele, né? E eu estou com outra tradução aqui, mas ele fala assim para Abraão, Abraão, o filho que vai sair de ti, aqui ele fala no versículo 4, é aquele que será gerado de ti, vai ser o teu herdeiro. Na outra tradução fala, Abraão, o filho que virá das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. E aqui uma coisa muito forte também com que tem a ver com essas coisas. Às vezes as coisas parecem estar tão difíceis na nossa vida, ou tão devagar, ou tão... Entenda, Deus é um Deus de processos. Ele não é um Deus de início e fim. Ele é um Deus de início, meio e fim. Ele é um Deus de círculos, de processo. Uma semana tem 7 dias, um mês tem 30 dias, um ano tem 4 estações. Tudo funciona com rodas de ciclos. Vê se você entende. Até tem um texto lá de Ezequiel que fala, né, em rodas que estão dentro de outras rodas. A gente não entende nada daquilo. É que Deus tem ciclos dentro de outros ciclos. Então no ciclo de um dia, de 24 horas, tem vários ciclos de 1 hora. Isso é o tempo. Esse é o tempo que Deus nos deu, sabe? Então Deus é um Deus de ciclos. Então quando ele diz assim para Abraão, Abraão, das tuas entranhas vai ser a tua descendência, significa que não é assim, Abraão, você, vai ter um filho. Eu vou gerar de ti esse filho. Aqui, ó, vou ler de novo. A isto respondeu logo o Senhor dizendo, versículo 4, capítulo 15 de Gênesis, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, Abraão, será o teu herdeiro. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Abraão é quem ia ficar grávido? Era Abraão que iria gerar um filho dentro dele? Não, mas ele falou, Abraão, o que vai ser gerado de ti, esse Abraão, vai ser teu filho. O que ele está dizendo? Abraão, eu estou te metendo num processo que você já está aí há mais de 20 anos na Terra Prometida, na Canaã, e o teu filho não veio. Mas eu estou, dentro das tuas entranhas, eu estou gerando
a tua descendência, aí que ele chama Abraão e diz, então olha para as estrelas dos céus agora. Olha para as estrelas dos céus. Tá? E vê se tu pode contar. E Abraão falou, não posso contar, Senhor. Porque já se viu na ciência, eu já falei isso aqui, que tem mais estrelas no céu do que grãos de areia em toda a terra. Já foi calculado isso. Então Abraão disse, eu não posso contar, Senhor. Eu falei, pois é, como é que tu queres que eu tire das tuas entranhas bilhões de estrelas de descendentes em uma gestação de 9 meses, Abraão? Numa gestação de 9 meses, sai um descendente teu. Mas o que eu estou gerando em ti e tirando das tuas entranhas são bilhões de pessoas que virão, e um descendente, que ele fala muito na semente, que é o Cristo, que eu estou arrancando das tuas entranhas, Abraão. Isso vai te custar pedaços teus, vai te custar lágrimas, choros, noites, vai te custar você crer, você andar por fé. E eu falei sobre isso no culto de domingo pela manhã, você que não assistiu. Quando é que a fé parece ser dúvida? Porque nós que andamos pela fé, somos contestados que estamos duvidando. Não. Andar por fé é andar pelo que eu não estou vendo. Então quando eu não vejo algo, parece que eu estou duvidando daquilo. Então uma pessoa que anda por fé, ela parece que é uma pessoa que duvida. Por quê? Porque você diz assim, vamos até ali, você diz, não vou até ali. Por quê? Porque eu estou esperando, eu não sei se é para eu ir. Ah, então você tem dúvida. Não, eu não tenho dúvida, eu ando por fé. Então eu não tenho uma palavra para me mover. E se eu não tenho uma palavra para me mover, eu não vou me mover. Ah, mas se tu tivesse certeza do que tu queria, tu já estava te movendo. Eu falei, não. Como eu não tenho uma palavra de Deus para me mover, eu permaneço onde eu estou. Então tem pessoas que elas querem nos carregar para onde elas querem. Mas quando nós não temos uma certeza em fé, nós não somos obrigados a ir. E para essas pessoas que sabem para onde vão, ou que vão para qualquer lugar, aquele que não se move tem dúvida. E aí, você quer ir comigo lá? Não sei, eu vou ver. Mas vai ver por quê? Para de ser inconstante, duvidoso. Não, eu me movo em fé. Então se a nuvem do Senhor não vai, eu não vou. E o eu não ir, pela educação que nós temos, não é a gente às vezes dizer um não, é dizer assim, eu vou orar, eu vou ver, eu não estou com certeza nisso. Ah, mas tu é o indeciso. Não, eu não sou indeciso. Eu sou um decidido em Cristo Jesus. E eu não sou obrigado a ir a todo lugar que me chamam. Eu não sou obrigado a me mover a todo lugar, pelo menos sem consultar o Senhor. Ah, mas isso, a gente tem liberdade. Pois é, mas a minha decisão não foi essa. Porque quando Davi tinha uma batalha num dia, ele orou ao Senhor. E Deus disse, vai. Mas no outro dia, os filisteus se levantaram novamente e Davi consultou ao Senhor e o Senhor disse, não vai. Então de um dia para o outro mudou a palavra do Senhor para a vida de Davi. E de um dia para o outro pode mudar do Senhor para a tua vida. Então não é porque eu estou vivo que eu tenho que fazer, que eu tenho que me mover, que eu tenho que me hiperativar. Eu tenho que ter alguma coisa para fazer. Muitas vezes é o lugar da minha caverna que eu estou, é o lugar da minha lavoura que eu estou no plantio ou tu está na colheita. Não sei se você me entende. Então, Deus estava gerando em Abraão nas entranhas dele. Isso prova que ele falou, Deus não falou para ele, eu estou gerando em Sara isso, mas eu estou gerando em ti, Abraão, isso. Então uma descendência tão numerosa requeriria de Abraão anos de geração. E Deus gerando em Abraão, e gerando. Abraão parecia o homem mais descrente do mundo. Aí o anjo fala para ele, Abraão, daqui a um ano eu vou te visitar. E Abraão ri e diz, como eu, um homem de 100 anos, vai ter um filho. E aí você diz, Abraão era um homem que não tinha crença, mas a Bíblia diz aqui que isso foi imputado para Abraão como justiça porque ele creu. No versículo 6, ele creu no Senhor. Isso foi imputado por justiça e Abraão foi o pai da fé. E aqui abre então uma nova geração, a geração daqueles que creem na promessa de Deus. Você está entendendo? Então você que não escutou essa mensagem, você depois vai ouvir essa mensagem lá que eu ministrei no domingo pela manhã, você puxa aí, né, para ouvir essa mensagem, onde a fé parece uma dúvida, por quem não compreende essa dimensão. Né? Agora, nesse tempo, Deus está dando semente a quem semeia. Entenda isso. Deus está dando semente a quem semeia. Escuta, Deus não está dando sementes a qualquer um. A semente que Deus já te deu vai ter que ser semeada primeiro. Qual é a tua tarefa essa semana? Qual é o tema para casa que eu vou deixar para ti essa semana? Você vai orar a Deus, vai dizer, Senhor, eu quero ser como tu. Eu quero ser um investidor de almas. Se eu não sei investir na bolsa de valores, eu não sei, eu perco dinheiro quando eu boto na poupança.
Mas eu sei que tu, Senhor, investe em almas e eu vou alinhar o meu coração com o teu. A partir de hoje, eu quero ser, além de ser um trabalhador, além de ser um aposentado, além de ser uma pessoa que está aqui vivendo, eu quero ser um investidor. E você vai ser um investidor de almas, de pessoas. Por quê? Porque Deus é um investidor de pessoas. Ele investiu em você o Filho dele. Ele investiu em você, Jesus. Tudo que ele tinha. Ele investiu aonde? Aqui, na terra. E você vai orar e vai dizer, Senhor, me mostra uma pessoa. Só que eu vou dizer para você uma coisa muito importante aqui nessa noite. Quando Deus te fala algo, você tem que cumprir aquilo que Deus te fala. Porque senão aquilo passa de ti, porque certamente vai haver dúvidas. Ou uma fé que vai esperar uma confirmação de Deus, e nessas coisas não dá para ter confirmação de Deus. Por que não dá para ter? Eu vou ler para você um texto agora, você escuta bem esse texto, que você talvez nunca tenha ouvido falar nisso. Eclesiastes 10:2. Tá aqui, ó. Olha só a revelação, segura essa agora, né? O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto do tolo para o lado da esquerda. Mas que é isso, meu Deus? Como assim? Agora, o que tem a ver esse negócio? Só que texto doido esse. Isso é neurociência na Bíblia. Como assim neurociência? Você sabe que tem um lado esquerdo e um lado direito do cérebro, não sabe? Pois o lado direito do cérebro, ele é o lado da intuição, da percepção, da emoção. O lado esquerdo do cérebro é o lado da lógica. Ah, pegou? Ativou teu espírito? O sábio, ele tende para a intuição, para aquilo que Deus fala com ele. É o lado direito do cérebro. O tolo tende para a esquerda, para o lado da lógica. Não, isso não tem lógica. Deus não existe, eu sou ateu. Olha aí, misericórdia. Não, isso não tem lógica, isso não pode acontecer. Não, você está falando, se eu não tenho dinheiro para dar, como é que eu vou dar? Se eu não tenho semente, como é que eu vou semear? Então Abraão, quando Abraão começou a pender para a esquerda, para o lado esquerdo do cérebro dele e dizer, Senhor, olha lá, pensa comigo, Senhor, raciocina, quem é que vai ser meu descendente? Vai ser o filho do mordomo da minha casa, porque eu não tenho semente, eu não tenho filho, eu tenho 100 anos. A lógica tomou conta de Abraão e Deus falou, sai, Abraão, e olha lá para cima, para as estrelas, imagina que cada estrela daquela é uma carinha de um filho teu, Abraão. Vem para a criatividade, vem para o lado criativo, que é o lado em que Deus criou todas as coisas, o lado em que eu vou fazer um milagre na tua vida, em que eu vou desatar coisas na tua vida, Abraão. O tolo tende para a esquerda, Abraão. Vem para a direita, eu te fiz um homem sábio. Pega no espírito. Uau, uau, forte, hein? Forte essa, hein? Forte. Então quando Deus te dá um sonho, quando Deus manda você, entrega 10 reais para aquele fulano lá, entrega um pão para aquele, bate na porta do teu vizinho, leva um bolo para ele, dê. Você não pode ficar atendendo para a lógica, Senhor, mas aquele vizinho nem fala comigo, mas aquele parente faz anos que eu não falo, mas aquele pastor, como é que eu vou dar uma oferta para ele se eu nem sei se ele está precisando, parece que eu nem conheço ele. Ei, amado, não seja tolo. Neurociência, os caras nem estão falando em neurociência agora. A Bíblia, aí o versículo desse solto você vai dizer, tendo nada, mas Salomão era um homem em que Deus deu para ele sabedoria. Então não é que o meu lado esquerdo do cérebro não possa funcionar, mas não é aí. Não é aí. Entendeu? Não é aí, não é agora, quando Deus fala contigo, que você vai pender para a lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. É na hora do testemunho daquela pessoa que diz e começa a chorar na tua frente e dizer, eu estava. Ou se a pessoa também não testemunhou nada, isso não é problema meu. Eu fiz a doideira, porque a minha intuição diz que sim. O Espírito, Deus é Espírito, requer que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Requer que nós venhamos nos comunicar com Ele em Espírito. Então, eu tenho um sonho, eu tenho uma visão, vem uma coisa doida na minha cabeça e eu não cumpro, porque eu vou para o lado da esquerda, eu ajo como um tolo diante do Senhor. Você pode encher Deus de perguntas. Já te falei, Deus não fica ofendido porque, que nem a gente lá, criança, enche a gente de perguntas também. Senhor, meu Deus, mas eu vou dar para o fulano, logo o fulano, meu Deus, Senhor. Amém, estou perguntando para Deus, porém, amado, eu não posso pôr aqui uma linha de lógica. Guarda esse versículo aí, neurociência na palavra de Deus. O coração do sábio se inclina para o lado direito. Tem nada a ver, né? Você lê o versículo assim e diz, estou entendendo nada.
Não vamos aqui estigmatizar, né? Porque toda a esquerda é ruim, toda a direita é boa. Não tem nada que ver isso. É a intuição e a lógica. Então, amados, esse é um tempo em que Deus falou para Abraão: para, Abraão, não me põe lógica no que eu estou fazendo. Esse não vai ser teu descendente coisa nenhuma. O teu descendente, as tuas sementes que eu estou te dando das tuas entranhas. Você está gerando isso agora, meu Deus. Por isso está tão difícil. Por isso que parou tudo. Por isso que eu não vendo. Porque Deus está querendo falar contigo como você vai ter que aprender a vender na intuição. Como você vai ter que aprender a comprar na intuição. Como você vai ter que semear. Talvez você diz assim: mas eu não vendo, estou com a minha loja cheia, eu não vendo. Então você vai dizer: Senhor, eu vou fazer um propósito contigo, Senhor. Se alguém está precisando de algum produto meu aqui, eu vou dar. E tu me ajuda, Senhor Deus e Pai amado, a desatar isso aqui. Sei lá, mano, estou te dando o que é viver na intuição. Às vezes eu estou com o estoque cheio, mas não abençoo ninguém. Porque eu aprendi a fazer o quê? Aprendi compra e venda. E Deus está querendo que eu penda para a direita, quer que eu aja em sabedoria, não em conhecimento somente. Você está entendendo? Bom, agora desatou, né? Uma porção aqui violenta no espírito, né? Desatou algo forte aqui. Mas eu acho que você já entendeu o que eu estou falando aqui. Já entendeu. Deus está gerando coisas que são coisas das tuas entranhas. Amém? Não são, por isso que não estão saindo fácil. Por isso que as coisas não estão acontecendo. Tem a ver com o que é o novo de Deus que Ele está fazendo. E você vai ter que pender para a tua direita. Mas eu não entendo nada de neurociência. Não precisa entender nada. Está na Bíblia. Tá? Pende para a direita. Vai lá. Intuição. Aí emoção. A emoção a gente fala assim, a pessoa está muito almática. Sim, quando a alma começa a dominar sobre o teu espírito. Mas o lado do espírito também é o lado da intuição. Onde as minhas emoções vão, eu vou chorar junto. A pessoa dá um testemunho desse para mim, eu estava aqui orando e você me trouxe sei lá o que Deus mandou você me trazer, pode ser a coisa mais simples do mundo. Eu troquei meu celular, Deus mandou dar o celular para você. Meu antigo, eu comprei algo para você, meu Deus, não precisamos esperar o dia dos pais para abençoar um pai, não precisamos esperar o dia das crianças para poder, para poder ajudar uma criança, para com isso, não é isso que Deus planejou, não foi Ele que criou o dia das crianças, então a pessoa no dia da criança olha para alguém necessitado de dar uma bicicleta. Por que tem o dia das crianças? Porque eu quero ser reconhecido? Por que eu tenho que esperar essa data? Deus vai fazer um movimento nas coisas, Ele tá arrancando o que é aquilo que nós mesmos firmamos, e que não tem nada a ver com o reino dele. Ele dá a hora que ele quer, ele faz a hora que ele quer. E quando a pessoa quiser te agradecer demais, você vai dizer: olha, desculpa, mas não é a minha bondade, porque verdade que não é. Verdade que se eu vou pensar pela lógica, eu vou ajudar os meus, então, né? Não vou ajudar outra criança, vou dar para meu filho. Eu já te falei, os teus têm que ter a tua bondade, porque até o ímpio tem. Mas quando você começar a fazer, porque a tua intuição, a tua sabedoria, a sabedoria que Deus está te dando. Aí quem queria ser sábio? Quem queria ser sábio queria ter... eu queria saber fazer conta de cabeça. Isso é conhecimento, entendimento. E nós temos que ter também. Né? Agora, a sabedoria ela vai vir do céu para abençoar pessoas. E você vai ser parceiro de Deus. E aí, prepara a tua sementeira, porque aí vai faltar porção. Entendeu? Vai faltar lugar. Porque aí você vai ter que fazer que nem José. Constrói celeiro. Porque a porção e a bênção do Senhor está vindo na minha vida. Amém, amados? Eu assim, posso falar muito mais, eu não vou falar mais, chega, deixa Deus falar, esse é um tempo que Deus está falando mesmo, e eu não vou nem me estender mais aqui, para que não se perca aquilo que está no teu coração, certo? Entre nessa dimensão comigo, e comece a orar a Deus. Tem pessoas precisando? Tem, mas eu não vou pela necessidade delas. Porque às vezes aquele que não está precisando, Deus quer tocar no coração dele, fazer um milagre, porque ele vai dizer: eu nunca ganhei nada de ninguém, porque eu sou rico. Eu tive uma vez um irmão, eu comprei um saxofone, e aquele irmão, ele era... E eu disse: eu não sei porque eu estou com isso aqui na minha casa, ninguém toca, e o Senhor falou para mim, havia uma pessoa que tinha muita condição financeira, mais do que eu, na igreja, falou: dá para ele. Eu falei: mas por que, Senhor? Porque ele não tem pai. Eu quero mostrar para ele o quanto eu amo ele. E eu sou pai dele e vou usar através da tua vida, através da tua paternidade. Eu disse: uau, me custou caro mas amém. E peguei aquilo então que
eu não vi uma utilidade para mim, mas eu podia achar uma pela minha lógica. E eu fui lá e disse, eu quero te dar esse presente. Ele ficou, não, mas como? Tu não sabe? Não, e deixa eu te comprar ele então, porque ele tinha condições financeiras para comprar um. E eu falei, não. Eu falei, o Senhor mandou te entregar porque tu é um filho amado dele. E entreguei para ele aquele saxofone. E ele então, porque ele tinha feito aulas, e disse, vou voltar a fazer aula, meu Deus. Eu nunca ganhei nada de ninguém, ele disse. Sempre eu que dou as coisas, porque as pessoas olham para mim e acham que eu tenho tudo. Ele falou, mas você sabe que o presente não é para quem não tem tudo, é para quem a gente quer abençoar. Então nessa noite, você vai ser um canal de Deus. E a prosperidade vai girar agora no povo de Deus, sabe? E que seja para o ímpio, que seja para aquele que não pode te retribuir. E aí você vai ser semelhante a Deus, como fala lá em Salmos. Amém? Deixa eu orar por você então, porque hoje você pode estar dizendo que tem pouca semente, e o que você tem para alguns é muito. É tempo de presentes, é tempo de semeadura, porque haverá sim uma grande colheita, e a gente acha que tem que ser um grande investidor da bolsa, um grande investidor de negócios, um construtor e não sei o quê, e Deus está me dando aqueles 10 reais, 20 reais no meu bolso, para girar o capital dele, para mover coisas, para abençoar pessoas, porque eu digo para você, quando eu recebo uma oferta de quem eu menos espero, eu me sinto amado por Deus. Aquela pessoa eu agradeço, e nunca mais vou ver ela talvez, mas eu me sinto, eu falei, uau, Deus ainda investe em mim, Deus está investindo em mim, e isso mexe com os nossos corações. Que Deus também use pessoas para abençoar a tua vida nesse tempo, mas melhor é dar do que receber. Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus. Toma, Senhor, a vida de cada um aqui. Toma, Senhor Deus, a casa, a família de cada um, e mais, Senhor, toma o lado direito do cérebro de cada um, Senhor, porque nós como sábios vamos pender para a direita. Nós não vamos ficar contestando mais, Senhor. Vai ser as coisas mais esquisitas do mundo que vão acontecer, talvez esteja passando na rua, esteja na parada de um ônibus e tu vai dizer, dá uma passagem para essa pessoa, ajuda, dá uma máscara, quem sabe, para essa pessoa, Senhor. Vai ser umas coisas doidas que tu vai fazer e nós vamos achar que não tem lógica aquilo, Senhor, que nós vamos passar vergonha. Porém, Senhor, eu quero passar vergonha, Deus amado, fazendo aquilo que vem no meu coração, do que passar vergonha no dia que eu me apresentar diante de Ti, Senhor Deus, e Tu me mostrar o quanto eu deixei de fazer coisas. Pai, Tu vais dizer para mim, aquele que fez a um dos meus pequeninos, a mim, me fez. E essa noite, Senhor, que uma geração se levante de pessoas dispostas, Deus, a ativar. Eu ativo agora, no nome de Jesus, na autoridade que Tu me deste, no manto apostólico e profético que está sobre os meus lombos, eu ativo agora, Senhor Deus e Pai amado, em nome de Jesus, Deus, a intuição, os ouvidos espirituais de cada um, para que ouça a Tua voz e a Tua palavra e compreenda e entenda, Senhor, e não queira, Senhor Deus e Pai amado, planificar os Teus planos, Senhor, porque vão começar a fugir, Deus, em nome de Jesus, daquilo que temos feito. Amém? Te abençoo, semana de vitória, você tem tema para casa dessa vez. Essa aqui é a nossa 19ª aula, né? E a gente está aqui, ó, fluindo. Não está sendo fácil, mas eu vou dizer para vocês, está aqui toda semana, tem me custado. As minhas entranhas hoje estavam assim, que eu disse, Senhor, hoje não era o dia que eu queria fazer live nenhuma, porque eu tô me sentindo sem semente, mas eu sei que Deus está gerando em mim uma palavra para ti. Aí o Senhor vem, então toma. Ele não me deu, não sei se Ele me deu semente, se não me deu, hoje eu já semeei, né? Mas eu sei que Ele mexe com as minhas entranhas. Então ore por mim, é o que eu te peço. Ore para que Deus, por mim, eu oro por vocês. Em nome de Jesus, vocês são meus companheiros de live. E mande para outros, compartilhe aí. Faça com que chegue naqueles que estão aí na luta, achando que não tem nada e que não tem semente nenhuma como Abraão. E na verdade, são pai de multidões. Deus abençoe vocês. Uma excelente semana e até semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém?